braços me alcançam, meu Deus. Adonai, de coração clamo a ti, meu Adonai. Criaste o que tenho, meu libertador, meu Pai. Oh, meu Adonai, pequena é a fé capaz de transformar o homem, o aflito coração transformará num ser de coragem. Tua voz, o teu chamado eu posso ouvir. Responderei com tudo que há em mim, Adonai. De coração clamo a ti, meu Adonai. Criaste o que tenho, meu libertador, meu Pai. Oh, meu Adonai. Oh, por gerações tu reinas com poder e cercas com milagres meu ser, Adonai. De coração clamo a ti, meu Adonai. Criaste o que tenho, meu libertador, meu Pai. Oh, meu Aleluia! Você pode ficar em pé? Já dá um abraço na pessoa que está do seu lado, cumprimente-a nessa noite. E nós vamos celebrar a esse Deus, Adonai, que derramou a sua graça sobre nós. Uma graça maravilhosa. Quem me liberta do meu pecado, o seu amor é maravilhoso. O Rei
Aplauda porque Ele está perto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Ele está perto. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está nas palmas. Todos que são de Jesus, mortos no mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Venham! Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Ele está perto! Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Diga assim: nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou. Perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, venha o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, venha o seu amor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor. O seu amor chove sobre nós nessa noite. E a sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode se sentar. Esse é um momento muito gostoso do culto, onde a gente tem a oportunidade de conhecer algumas crianças lindas demais, que hoje estão aqui junto com as suas familiares, junto com seus amigos, e hoje vão estar sendo apresentados aqui diante de Deus. Eu queria conhecer o primeiro aqui. Cadê a câmera? Tá pra cá? Foca aqui com a gente. Esse aqui é o Samuel. Olha que coisa mais linda. Como é que a gente faz, gente? Mas tem uma moça aqui junto, aqui também, linda. Como é que é o nome dessa moça? Maria Clara. Maria Clara. Filma a Maria Clara aqui pra gente. Ah, essa já é grandona já, né? Essa não precisa fazer ó, não. Mas vem pra cá, tem mais uma princesa linda demais aqui, gente. A Gabriela, tem 3 meses só. Ô Jesus, olha lá, filma pra gente. Que coisa linda, gente. Como é que é? Não, esse saiu mirradinho. Vamos fazer de novo lá, vale a pena, né? Como é que é? Vai lá, Thalita.
Muito bem. Queridos, esse é um tempo muito gostoso. Para você que aqui não é de casa e está nos visitando e às vezes não está entendendo esse momento, nós como Igreja Batista, nós não batizamos crianças. Nós queremos que um dia Deus vai se revelar a essas crianças e elas vão ter oportunidade de ir por livre e espontânea vontade, se decidir servir esse Deus. Então, como igreja, nós apresentamos e consagramos essas crianças e consagramos também seus pais e seus amigos que estão aqui e clamamos a Deus para que Ele possa estender as suas mãos de poder e derramar toda a sorte de bênção e os capacitar nessa missão que é criar essas crianças tão lindas. E nesse tempo a gente vai estar orando por eles e vai estar pedindo que Deus possa estar derramando graça, sabedoria sobre a vida deles. E eu queria pedir para você que concorda com isso, estender suas mãos para cá. E juntos a gente vai estar clamando a Deus, para que Ele possa estar abençoando essas crianças com saúde, com muita sabedoria, os pais, né, os avós, os tios aqui, e fazendo coisas muito especiais nesse tempo de criação. Se você concorda, estenda as mãos para cá, vamos fechar os olhos, vamos clamar esse Deus. Amado, muito obrigado, que a gente está na Tua presença, está na Tua casa. E na Tua casa, Pai, a gente pode apresentar os pequenos que a Ti pertencem, como diz a Tua palavra. E nesse tempo, Pai, que nós devolvemos eles ao Senhor, nós consagramos eles a Ti, nós queremos pedir, Pai, estende as Tuas mãos de poder e derrama, Pai, toda a sorte de bênçãos sobre cada uma dessas crianças. Deus, que elas possam ter saúde, da Tua proteção. Deus, que o Senhor possa nutrir elas, Pai, com toda a sorte de bênçãos em cada etapa, Deus, do seu crescimento. Mas não só elas, Pai, que o Senhor possa abençoar cada familiar aqui presente, cada amigo que aqui está na frente, Pai, que o Senhor possa também os capacitar com muita sabedoria, que eles possam ser guiados pelo Senhor, para apresentar a eles, Pai, em cada etapa da vida deles, Pai, a Tua palavra, e que mediante a Tua palavra, essas crianças um dia tenham a oportunidade de ter um encontro com o Senhor. Deus, abençoe cada um deles, continua fazendo, a Deus, as Tuas obras nessas famílias aqui presentes. É o que nós continuamos Te louvando, Pai, no nome poderoso de Jesus, amém. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém. Mas a gente vai continuar conhecendo algumas pessoas especiais para nós nesse tempo. Você que está aqui presente, você recebeu algum visitante na sua casa durante esses dias? Levanta a mão. Olha, algumas pessoas só. Se você olhar para o lado, você vai ver várias cadeiras vazias. Muita gente está viajando, está visitando os parentes em outros lugares, mas muita gente também está vindo de vários lugares para cá, visitar os familiares. E a gente queria conhecer, você que está nos visitando aqui na casa, a gente quer conhecer você e saber quem você é. Então, se você está nos visitando pela primeira vez, a gente queria pedir para você ficar de pé, e a gente quer dar um abraço em vocês, em nome de Jesus. Olha lá, quanta gente. Vocês que estão em volta aí, queria que vocês dessem, seja bem-vindo aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, sintam-se em casa. Se vocês quiserem, no final, a gente tem uma lembrança como igreja para vocês, ali do lado da livraria, vocês podem pegar ali um kitzinho, e com certeza é um presente nosso como igreja, para cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Esse é um tempo da gente continuar adorando a Deus, e a gente faz isso de muitas formas, e nesse tempo, nós vamos continuar adorando a Deus, com nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos continuar adorando ao Senhor. Você pode ficar em pé. Enquanto cantamos, você vem trazer o seu dízimo, a sua oferta. Mil línguas eu queria ter pra entoar louvor, a glória, a graça e ao poder do meu Rei Redentor. Se mil palavras eu usar pra expressar louvor, ainda assim não conterão todo amor por ti. Sim. Cante aleluia. Aleluia, 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 te louvamos, ó Deus. Mil dias nem verei passar
ti. Só sua voz, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Te louvamos, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Te louvamos Mais uma vez, aleluia. aleluia, louvado seja, aleluia, O nosso Deus glorificado. aleluia. Te louvamos, ó Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Te louvamos, ó Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este privilégio de virmos à tua casa, Senhor, te adorar, exaltar o teu nome, glorificar o teu nome, Senhor, render ao Senhor glórias e aleluias. Muito obrigado, Deus, porque podemos vir à casa do Pai. Também, Senhor, recebe a gratidão de cada um que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Sabemos que é um sacrifício, Senhor, é suor de cada um, o dízimo, a oferta, mas é em forma de gratidão que são entregues ao Senhor, em forma de reconhecimento, porque tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor, e não podemos te dar absolutamente nada, porque tudo vem de ti. Aceita nossa gratidão e faz da nossa igreja, Senhor, de cada crente, um crente comprometido com o Senhor, um fiel dizimista ao Senhor. Aqueles que são fiéis dizimistas, continua, Senhor, a abençoá-los, a ajudá-los, a abençoar a todos, na verdade, porque nós dizimamos porque somos abençoados e não para sermos abençoados. Aceita a gratidão da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, diga o nome dele. Jesus, incomparável amor que me resgatou, Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Faça essa declaração do seu coração. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Tu és tudo que eu preciso. Oh, Jesus, obrigado. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama, Muito mais. quero te conhecer.
Onde estão os filhos de Deus que querem conhecê-lo mais e mais? Diga! Jesus, incomparável amor me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno O que eu sou? o que eu sou, coloco aos teus pés, Sim, diante diante da glória dele, nós só podemos nos humilhar. vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Aleluia ao teu nome, Altíssimo. Meu Adonai, meu Senhor, o dono da minha vida, o dono de tudo que somos e temos. A ti pertence o mundo. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, 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 incomparável amor que me resgatou. Deus, meu mestre, meu rabi. Hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno Só você. o que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno Louvado seja o Senhor, né? A gente acabou de cantar assim: o que eu sou, eu coloco aonde? O que eu sou, eu coloco aos teus pés. E uma das coisas que eu sei que faz diferença pra gente é quando a gente canta aquilo que realmente nós estamos desejando na nossa alma. E se você desejou mesmo no teu coração o que você é, o que você precisa, o que você necessita, colocar aos pés do Senhor, eu queria convidar você para a gente orar juntos. E nesse tempo de oração, a gente chegar diante da presença do Altíssimo, de quem nós estamos adorando desde que nós chegamos aqui, ou quem sabe como uma continuidade tua da semana inteira, a gente que está aqui com o Natal Aleluia a semana inteira, a gente podendo entrar na presença do Senhor e sentir o mover do Senhor todo o tempo na nossa vida. E queridos, para você que está aqui com a gente talvez a primeira vez, oração é algo mais simples de fazer. Oração não é nada complicado. Oração é a gente falar com Deus como se nós estivéssemos falando com o nosso melhor amigo.
Sabe quando a gente tem aquelas pessoas mais próximas que a gente chega e fala assim: olha, eu preciso muito conversar contigo. E aí a gente se derrama assim aos pés dele quando nós cantamos aqui. E para isso eu queria convidar você, se você puder e tiver condições, que você pudesse dobrar os teus joelhos para a gente orar juntos. E nesse tempo, enquanto a gente se curva diante da presença do Senhor, aquilo que são os sentimentos da sua alma, e o que você quer colocar diante da presença dEle, colocar diante dos pés dEle, como você acabou de cantar aqui, que você comece a fazer isso agora, e que juntos, essa nossa intercessão, ela possa chegar também como um aroma agradável na presença do Pai. Amém. Amém. Pai querido, é diante da Tua santa presença que nos reunimos aqui, e não teria outra razão maior no nosso coração, não existiria um motivo maior do que nós desejarmos, em primeiro lugar, experimentar essa presença preciosa do Senhor aqui juntamente conosco. E nesse sentimento, nessa expressão diante da Tua presença, com o que já cantamos, com o que já dedicamos a Ti, o nosso desejo é que o Espírito Santo do Senhor continue tendo liberdade aqui na nossa vida, que o Senhor continue tendo liberdade para falar ao nosso coração, que o Senhor continue tendo liberdade para sondar cada um individualmente. Eu sei, Pai, que os Teus olhos voltados para este lugar, eu não sei o nome da maioria das pessoas que estão aqui, mas o Senhor as conhece muito bem. O Senhor conhece as necessidades de cada um dos Teus filhos. O Senhor conhece a necessidade da alma, aquilo que passa no coração, aquilo que está passando na sua mente nesse momento. O Senhor conhece, Pai, quais são as expectativas que cada um dos Teus amados aqui tem para essa noite. Nada do que estamos sentindo, nada de tudo aquilo que já pensamos, nada de tudo aquilo que estamos vivendo é fora do conhecimento do Senhor. Não existe nada que esteja oculto aos olhos do Senhor. Por isso que clamamos a Ti, Pai, que de uma maneira muito preciosa, o Senhor venha com o bálsamo do Senhor, para aqueles que estão precisando experimentar esse refrigério na alma nessa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha com ânimo, com renovo, para aqueles que chegaram aqui tão amargurados no coração, tão enfraquecidos na sua fé. Clamamos a Ti, Pai, que de uma maneira muito especial, o Senhor possa se alegrar com aqueles que hoje têm motivos enormes no coração de agradecer ao Senhor pela bênção recebida. Mas também colocamos diante do Senhor as pessoas que amamos, as pessoas que são importantes para a gente, que são significativas para a gente. E nós queremos colocar nesse momento mais uma vez a vida da Cleusa, do pastor Pascoal e de toda a família. Pai querido, continuamos clamando. A Tua palavra nos diz que nós podemos bater a porta, que o Senhor escutaria os nossos pedidos. E é isso que estamos fazendo neste momento. Pai querido, continua ali com a Sua boa mão, com a graça do Senhor na porção de cada dia. Que de uma maneira muito especial eles se sintam acalantados pela presença do Senhor, se sintam envolvidos pelos braços restaurador do Senhor, Pai. Continuamos clamando a Ti por aquilo que cremos que o Senhor tem poder para fazer. Nos submetemos sim à Sua vontade, mas mesmo sabendo, Pai, que todo o poder e soberania está diante do Senhor, e nós reconhecemos isso em nosso coração, o Senhor nos ensinou através da Sua palavra a colocarmos tudo aquilo que cremos diante do Senhor, e é o que estamos fazendo aqui nesse tempo de oração, de intercessão. Queremos colocar diante de Ti tantos pedidos que tem naquela caixinha, pessoas que passam por aquela sala de oração, representando ali necessidades da alma de cada um dos Teus filhos, que a Tua boa mão esteja sobre cada um deles.
E quando continuamos aqui, Pai, adorando o Teu nome, crendo naquilo que o Senhor tem poder para fazer, que o Senhor continue sendo o centro, que o Senhor continue sendo o motivo, e a presença do Senhor nos envolvendo cada vez mais. É aquilo que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Escutas quando clamo, acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Diga então para Ele: Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. é nisso que você crê? Declare: Creio que Tu és a vida, Tu és a vida. creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo, acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, Eu confio em Jesus. Eu creio. creio que Tu és a cura, creio que és tudo para Sim, Deus, todas as minhas fontes estão em Ti, Senhor. De Ti vem tudo. creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso. Não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. Nada é impossível para esse nome. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Fez o meu mundo. Ele é o Deus dos impossíveis. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, Não há impossíveis para Ele. nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos, creio que Tu és a cura, creio
Amém. Como é bom a gente reconhecer e saber que nós precisamos de Jesus, né? Você pode tomar assento, querido. E eu queria, antes da gente ler a palavra de Deus aqui, só convidar você para o próximo dia 31, agora na passagem de ano, na virada de ano, nós teremos o nosso culto aqui, às 22 horas, de 10 horas até meia-noite. Vai ser um tempo de celebração, de oração, da gente se colocar diante da presença do Senhor, e com certeza vai ser um momento precioso de celebrarmos juntos. Então, se você quiser participar com a gente, começa às 10 horas da noite, a gente fica juntos aí até meia-noite, tá bom? Você trouxe a sua Bíblia com você? Eu te convido a abrir em Salmos, no capítulo 1. Salmos, capítulo 1. E eu quero ler com você do verso 1 ao 6. Logo em seguida a gente vai estar orando juntos e abrindo ainda mais o nosso coração para aquilo que Deus tem da palavra dele para nós hoje. Salmos capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. Nos diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar juntos? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas canções, obrigado pela liberdade que temos de estar na Tua presença. Ninguém aqui me conhece melhor do que o Senhor, e o Senhor sabe o quanto eu dependo e preciso de Ti. Então me dá da Tua graça, da Tua misericórdia, me alcança mais uma vez com o Teu perdão durante esse tempo, nessa noite, e que aquilo que o Senhor deseja, através da Tua palavra, usar a minha vida, para que o Espírito Santo do Senhor traga essa palavra para o coração de cada um que está aqui com a gente, tanto pela TV como pela internet. Que essa semente da Tua palavra seja lançada nesses corações, e aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem para falar e fazer, começando pela minha vida, o Senhor tem a total liberdade aqui. É aquilo que eu oro e que eu clamo a Ti, colocando diante do Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu estava meditando nesse texto essa semana, e lendo um pouquinho sobre o que representa nessa nossa caminhada do dia a dia, pensando um pouquinho nesses dias que antecedem o final de ano, pensando nos desafios que a gente começa a colocar no nosso coração para o próximo ano, as avaliações que a gente começa a fazer, como é que a gente caminhou durante todo o ano, e eu sou bem assim, eu gosto de sempre estar observando o que eu consegui de alguma maneira caminhar. O que será que dos sonhos que eu coloquei no meu coração, ou dos compromissos que eu coloquei lá no início desse ano, eu consegui alcançar? E aqueles que eu não consegui, por que foi? Será que foi por falha minha? Será que foi por mais uma vez eu tentar colocar algumas coisas tão grandes, achando que eu iria conseguir realizar, e de repente eu percebo que eram coisas minhas, e não eram projetos de Deus para a minha vida? E aí quando você começa a avaliar um pouquinho estas questões, e você vai olhar na palavra de Deus, e você vai meditar na palavra de Deus, existem alguns textos que nos ajudam, não somente a sermos confrontados por aquilo que estamos vivendo, mas principalmente com aquilo que na nossa caminhada de vida nós estamos praticando. E esse salmo é mais ou menos isso. Esse salmo está dividido em duas partes aqui, ele consiste em duas partes. A primeira dela está justamente do verso 1 ao 3 que nós lemos. É quando Davi expõe a felicidade e a bem-aventurança que vive e experimenta o homem, aonde os seus procedimentos, a sua caminhada,
a sua postura diante do mundo, diante das circunstâncias da vida, como ele experimenta isso como sendo um bem-aventurado e feliz. As atitudes que esse homem passa a ter, ela vai reverter não somente em glória a Deus, mas em bênção para a sua vida pessoal. E na segunda parte, que é dos versos 4 a 6, ele contrasta aqui agora uma outra situação. É o do ímpio. É daquele que na vida, na prática de vida, nas atitudes, nos pensamentos, nas conversas, nos procedimentos, ele não teme ao Senhor. E aí o caráter dele não demonstra a quem ele serve ou quem ele crê. E diz que esse homem vai chegar um momento, esse ímpio, esse que vive nessa prática, em que tudo isso vai ser trazido à luz. E quando se traz à luz, ele passa não só a ser confrontado com a vida dele, mas dependendo das oportunidades que ele teve, ele talvez seja confrontado com o destino final da sua vida. Esse primeiro salmo, para mim, é como se fosse uma porta de entrada de todos os outros salmos da palavra de Deus. É como se já fosse dando uma orientação, assim, olha, tudo que você vai ler, que os salmistas escreveram, Asaf, Davi e tantos outros, é porque esses homens, de alguma maneira, eles guardavam o temor ao Senhor no coração deles. As experiências que são compartilhadas nos salmos seguintes, elas são de homens que falharam, homens que erraram, homens que eram confrontados com a sua vida, com seus ditames que alguns deles tomavam, mas que sempre que eram confrontados pela palavra de Deus, ou com a voz de Deus falando ao seu coração, eles se quebrantavam, se rendiam e falavam, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, me ajuda. E Davi foi um deles. E enquanto meditava nesse texto e avaliando esse contexto todo desse salmo, eu fiquei pensando, quais são as lições que eu e você nós podemos aprender com esses salmos hoje aqui? Lições que nos conduzem a nós termos alguns passos seguros, mas em todas as áreas da nossa vida, não só em uma, mas no todo. Que lições que nós aprendemos para que nesses passos a gente vá produzindo uma consciência da nossa responsabilidade entre uma coerência do que falamos e do que praticamos. Quais são essas lições que eu posso tirar desse texto e que vem de encontro ao meu coração e ao seu, aonde que essa coerência entre ao que eu falo e ao que eu pratico é natural, é bênção para a minha vida, é glória a Deus, mas também para as pessoas que estão à minha volta. E a primeira lição que eu vejo aqui é justamente no verso 1 e o verso 2, que diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A primeira lição aqui é o seguinte, o que molda os pensamentos, molda a prática de vida. Aquilo que começa a moldar os meus pensamentos, também vai começar a moldar a minha prática de vida. Então diz para quem está pertinho de você assim, ó, o que molda os seus pensamentos, diz aí para quem está pertinho de você ver, o que molda os seus pensamentos, molda a sua prática de vida. Agora você vai falar isso para você. O que molda os meus pensamentos, molda a minha prática de vida. Nesse verso aqui, são colocados 3 características, são 3 palavras que destacam. Uma delas é conselho, a outra é o caminho e a outra é a roda, aquela roda de amigos. Esses 3 aspectos, eles são em contraste aqui com os meus pensamentos, com aquilo que se torna a minha prática de vida, porque começa a fazer o que me separa de Deus, quando nesses 3 momentos da minha vida,
Eu vou buscar estas informações e essa prática com quem não tem o temor ao Senhor no coração. São 3 níveis diferentes. O primeiro é que a gente aceita os conselhos dos ímpios. E isso me distancia daquilo que é o que Deus tem para a minha vida ou para falar a minha vida. Provérbios diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Quando eu busco isso com aqueles que têm temor ao Senhor, você pode ter certeza que Ele não vai olhar para você e falar assim, eu acho que é isso. Se Ele vê que é algo sério da sua vida, no mínimo Ele vai falar assim, olha, eu tenho no meu coração assim, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar, vamos entender de Deus. Ou então, olha, eu já passei por isso, então cuidado com essa atitude. Mas quando o homem começa a aceitar os conselhos dos ímpios ou o conselho do mundo, ele não percebe que isso vai distanciando dele aquilo que era a presença de Deus ou o poder de Deus que poderia operar na sua vida. O segundo nível que coloca aqui é participar dos seus costumes. É quando a gente começa a achar natural aquilo que o mundo faz, aquilo que a sociedade faz, aquilo que as pessoas praticam. Eu começo a olhar e falar, isso aqui também não faz muita diferença para a minha vida. Eu sei separar tão bem que isso não me atinge. Eu sou forte nessa área da minha vida. E aí quando você menos percebe, você começa a ter as mesmas atitudes e começa a participar dos mesmos costumes daquilo que o mundo faz. E isso também começa a me distanciar um pouquinho daquela sensibilidade na minha consciência do que é um andar e um caminhar refletindo a presença de Jesus na vida. O terceiro nível aqui começa a adotar as atitudes das conversas, dessas rodas de conversas, dos zombadores, daqueles que realizam as conversas inúteis, as conversas tolas, mas de repente você participa disso junto e você fala, não, eu estou junto só porque eu sou amigo. Mas querido, quando essas palavras começam a entrar no nosso pensamento, uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, e chega um momento que a nossa consciência não consegue mais separar o que aquilo é útil, o que é inútil, esses pensamentos também vão começar a moldar o seu caráter. E aí a hora que você menos percebe, você talvez esteja replicando algumas dessas conversas. A hora que você menos percebe, talvez alguns desses vocabulários começam a fazer parte também da sua vida. A hora que você menos percebe, alguns pensamentos começam a ser conduzidos na sua vida da mesma maneira do que aquelas rodas de amigos que não têm o temor ao Senhor e que você acha que você consegue ter o controle e você não, em vez de aprofundar o teu relacionamento com Deus, você se aprofunda nessas conversas inúteis. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando nesses primeiros 2 versos. Quando nós começamos a compreender que nós não temos como deixar de viver nesse mundo, por nós mesmos nós não temos como. Todos nós aqui falhamos, todos nós aqui erramos, todos nós aqui pecamos. Mas ele faz um contraste, e aí, quando eu leio esses 2 versos, seria muito mais fácil para eu entender se o verso 2 fosse o verso 1. Porque se o verso 1 começasse assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, talvez eu já fosse confrontado de como anda o meu relacionamento com Deus e a minha profundidade de intimidade com Ele através da sua palavra. Como é que eu consigo vencer essas coisas? Como é que eu consigo mudar a minha maneira de pensar?
Como é que eu consigo me ver livre, muitas vezes, dessas situações? Situações que me levam a ouvir um conselho de alguém que não teme ao Senhor. Situações que me levam, muitas vezes, a caminhar com pessoas, por causa do dia a dia, que os caminhos não são caminhos tão bonitos para serem seguidos. Como é que eu faço para vencer, quando na minha dinâmica de vida, eu sou confrontado com essas rodas de amigos, com conversas que muitas vezes são inúteis? A palavra de Deus diz aqui para a gente no verso 2, que a primeira coisa que eu preciso estabelecer no meu coração é uma intimidade com Deus através da sua palavra. É meditar na sua palavra dia e noite. No outro verso diz assim: eu medito na tua palavra dia e noite para o quê? Para não pecar contra ti. Meditar na palavra do Senhor dia e noite é fazer de tal forma que ela se torne o filtro dos meus pensamentos, ela se torne o filtro das minhas emoções, ela se torne o filtro nas minhas atitudes. Quem aqui não quer ser bem-aventurado? Quem aqui não quer ser feliz? Quem aqui não quer experimentar as mais ricas e preciosas bênçãos para o coração, que é capaz de produzir a felicidade? Mas o que a palavra de Deus nos ensina, que para eu viver isso, eu preciso caminhar nos preceitos do Senhor. E esses preceitos, eles precisam ser imprescindíveis em todas as decisões que eu tenho da minha vida. Não dá para separar, queridos. Não dá para escolher. É em toda a vida. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quais são os riscos que eu corro quando eu não medito na lei do Senhor dia e noite? Sabe aquele alimento só de domingo? Sabe aquele alimento só da célula? Quando eu não me alimento daquilo que é a necessidade da minha alma, de me aprofundar na palavra de Deus, de preservar a minha mente, os meus pensamentos, dos dardos inflamados que o inimigo muitas vezes tenta lançar. Sabe quais são os riscos que eu corro? O primeiro é o que está escrito em Provérbios 12, 5. O plano dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Em Provérbios 22, do verso 26 a 27, não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com os outros e tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? E às vezes, por causa de um conselho, a gente empenha a nossa vida, as nossas coisas, empenhamos os sentimentos das pessoas que nós amamos, empenhamos uma palavra que a gente não vai conseguir cumprir, empenhamos uma prática da nossa vida que compromete até a nossa alma. Porque daí a sensação é que eu não tenho nem condições mais de chegar perto de Deus e falar assim: ô Senhor, tem misericórdia de mim. Porque Ele falou uma vez, Ele falou duas, Ele falou três, Ele falou quatro, Ele avisou 5, 6, Ele assinou uma luz, acendeu outra luz e falou para você: não segue esse conselho. Mas por não estar meditando na palavra de Deus dia e noite, seguindo os preceitos da palavra de Deus, eu e você corremos esse risco. Mas não é só esse, olha só o que diz em Jeremias 17:10, quando nós olhamos o imitar a conduta daqueles que praticam o pecado deliberadamente. Jeremias 17:10 diz assim:
Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Mas não é só esse risco. Outro risco que o texto nos mostra é quando a gente começa então a sentar nessa rodas dos zombadores, das conversas. E olha só o que diz em Efésios, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 7. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós mesmos, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Olha só agora, queridos, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disto: nem o imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. O verso 7, você pode ler o verso 7 comigo lá? Vamos ler juntos? Portanto... Vamos ler de novo juntos? Portanto, o que molda os pensamentos, molda a nossa prática de vida. As coisas que nós começamos a viver na nossa dinâmica de vida, que começa a entrar nos nossos pensamentos, e que não é filtrado pelos preceitos da palavra de Deus, porque a gente não medita, não estuda e não lê a palavra dele, esses pensamentos também vão moldar a nossa prática de vida. Quando nós guardamos dentro do nosso coração o temor ao Senhor, nós estamos nos privando e nos protegendo. Queridos, não significa que a gente talvez não vai cometer algumas falhas, mas nós podemos evitar muitas falhas. E se você não faz isso, se você tem buscado os que não temem ao Senhor, se você pratica o que eles praticam, se você deixa as conversas que eles falam também influenciar a sua vida, essa está sendo a sua prática de vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto, ela está no verso 3, quando diz assim: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui se referindo àquele que caminha nos passos sendo bem-aventurado, ou aqueles que fica distante dessa conduta, ou aquele que fica distante de se envolver com esses tipos de conversas, aquele que investe tempo no caminho do Senhor, nos preceitos do Senhor, ele experimenta isso que o texto está dizendo. Mas olha só que interessante, vamos fazer um paralelo aqui, lá no texto de Jeremias, no capítulo 17 de Jeremias, do verso 5 ao 6. Olha só o que diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Porque seria como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vir o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabalável. Essa figura utilizada aqui, eu trouxe uma foto só para você entender. Esse aqui é o arbusto solitário que esse texto se refere. Ele fica no deserto, ele fica assim. Esse arbusto, ele é uma pequena árvore, você vê ali que ele não é tão alto, tem uma aparência meio estranha, uma aparência meio rude,
Mas você sabe por que essa árvore não vê o bem? Porque as raízes dela são raízes atrofiadas. Essas raízes, elas não têm profundidade, elas não chegam ao nível da água. Então, o arbusto solitário, o máximo que ele chega é isso. Porque as raízes são raízes atrofiadas. Agora, por que que o texto nos fala na sequência sobre o cedro do Líbano? Olha só o cedro do Líbano como é. Coloca lá para a gente a foto, por favor. O cedro do Líbano, ele é mais tolerante. E é interessante, pesquisando, é que ele se expõe justamente no sol, ele não precisa de sombra. E tem outro detalhe, o cedro do Líbano, a cada 5 centímetros que ele cresce, ele vai de profundidade 1,5 metro. É totalmente diferente do outro. Ele cresce 5 centímetros, ele vai de profundidade na sua raiz 1,5 metro. Até que chegue um ponto que ele encontre a água. E aí, independente do sol, do calor, o que for, ele tem essa água que passa a ser a fonte que vai dando cada vez mais vida para ele. Queridos, quando nós não nos aprofundamos na palavra de Deus, e a gente vive só na superfície do conhecimento, de domingo após domingo, talvez a gente seja como um arbusto solitário, que até está lá, mas as raízes não são raízes profundas. Não chega a experimentar a plenitude daquilo que Deus tem. Porque a raiz não vai fundando profundidade, profundidade, até encontrar a água. O que a palavra de Deus nos diz, no verso 7 e 8 de Jeremias 17, é isso. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha só o verso 8. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Essa imagem que a gente leu lá no Salmo 1, verso 3, quando diz que aqueles que meditam na palavra do Senhor dia e noite, que não seguem os conselhos dos ímpios, aquele que não anda na conduta, na atitude dos que caminham de uma maneira que não é digna com a palavra, daqueles que não se assenta na roda dos escarnecedores, e que experimenta de ser bem-aventurado do Senhor, é isso. Eles são como uma árvore plantada junto à corrente de águas e que no seu devido tempo dá bons frutos. Queridos, eu acho que essa palavra devido, no devido tempo, dá o seu fruto. Eu acho tão interessante junto, quando a gente vai estudando um pouquinho sobre esse cedro do Líbano. Você sabe por quê? Ele nasce naturalmente onde existe água. Só que ele cresce devagar. O cedro, diferente do arbusto, que tem uma raiz atrofiada e que vai crescendo, ele cresce devagar. E assim deveria ser a minha vida e a sua vida. Esse desenvolvimento progressivo na nossa vida, em conhecer a palavra de Deus e crescer em graça dia a dia. Eu acho tão interessante quando o apóstolo Paulo fala assim, que nós somos transformados de glória em glória. Que quanto mais nós meditamos e estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que a profundidade determina a qualidade do que se vê.
Essa profundidade é que vai determinar quais são os frutos que as pessoas estão vendo na sua vida. Se os meus pensamentos, o que molda os meus pensamentos, também molda o meu caráter, a minha profundidade de um relacionamento com Deus vai determinar a qualidade do que se vê. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E todas as vezes que a gente está vivendo isso, todas as vezes que a gente está aprofundando cada vez mais, e a gente não vive essa palavra rasa. Eu estive no Haiti algumas vezes, realizando projetos lá, e conversando com o missionário que estava lá, na primeira vez que eu fui, eu vi que tinha várias igrejas, eram várias, muitas igrejas. E o povo, por causa justamente da pobreza, eles passam quase que o dia inteiro na igreja em culto. Você imagina que a gente aqui, para aguentar um culto de 1h30, já tem uns que ficam assim, né? Quando chega 1h45, então já vai coçando, já vai. Quando chega em 2 horas, passa de 2 horas para ver, né? Lá eles passam o dia inteiro, praticamente, nas tendas que eles têm de cultos. E aí eu perguntei para o pastor assim, falei, mas por que ainda acontece, então, todo esse sofrimento, todo esse peso que a gente sente quando a gente vem a esse país? Ele falou assim, sabe o que acontece, pastor? É que aqui as pessoas, elas têm 5 centímetros de profundidade no relacionamento com Deus e na palavra. Elas vivem de emoção. Elas só vivem de emoção. Elas vivem das celebrações. Ai, que gostoso. Ai, o culto é uma bênção. Nossa, o louvor lá é maravilhoso. E aí chora, chora, chora. E algumas vezes realmente é o Espírito Santo de Deus que está tocando o coração. Mas na maioria das vezes, queridos, são desabafos emocionais. Os cultos se tornam como se fosse uma grande terapia em grupo. Porque falta a profundidade na palavra. E aí quando a gente começa a viver essa profundidade, essa sede na alma de conhecer mais a palavra, e a gente vai abrir os nossos lábios para cantar, e a gente vai abrir os nossos lábios para orar, e a gente pode até se emocionar na presença de Deus, mas tem consistência, tem profundidade, tem raiz. A profundidade determina a qualidade daquilo que se vê. A terceira lição aqui é justamente nos versos 4 e 5, quando diz assim, os ímpios não são assim. Lembra que os primeiros versos falavam, os 3 primeiros falavam daqueles que eram bem-aventurados, daqueles que meditam na lei do Senhor, naqueles que caminham com o Senhor. E o que eles experimentam? Eles são como árvore plantada junto ao ribeiro. E aí agora desses versos falam do ímpio. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A terceira lição aqui é que uma vida de aparência revela o que é só palha jogada ao vento. Uma vida de aparência, queridos, em algum momento vai revelar que é só palha jogada ao vento. A palha, nesse sentido aqui, nessa palavra que é usada pelo salmista, é justamente o acúmulo daquilo que não tem raiz. Até tem um peso, mas não tem muita utilidade. A palha aqui, ela é tirada do joeirar. Aí eu peguei essa foto para você entender como é que eles faziam isso naquela época. Eles tinham como se fosse essa vassoura, esse objeto grande, e quando eles colocavam todas as sementes no chão, eles pegavam isso no sentido do vento e ficavam batendo, batendo, batendo. Quando eles batiam, essa palha subia e o vento levava, e ficava apenas o grão da semente. O que a palavra de Deus está dizendo? Que os ímpios, aqueles que praticam as coisas do mundo com naturalidade, eles são assim. Aparentemente, até parece tudo bem. Mas muitas vezes, são como palhas levadas
ao vento. Que basta o vento soprar. E essas palhas são levadas longe. Nos Salmos de número 37, capítulo 37, verso 35 e 36, nos diz assim: vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia, embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. O que significa isso com essa palha, com essa vida de aparência? Talvez, queridos, talvez até existam homens que aparentam ser aquilo que não é. Aparenta. Todo mundo acha que é uma vida certinha, nos negócios, na honra, na palavra, na fidelidade, que é certinho naquilo que assume, vai cumprir, é certinho na postura em casa, com a família, com a esposa, com os filhos, com o esposo, mas de repente, vem um vento, e aí traz à luz tudo, e percebe-se que tudo aquilo era só palha. É isso que esse salmo está dizendo. A vida de aparência revela que é só palha jogada ao vento. E é interessante que a palavra de Deus nos diz, nesse Salmo 1 e o verso 5, que chega a alguns momentos, e tem um momento final, que é o juízo final, que a palavra de Deus nos ensina, mas também fala que na congregação dos justos, eles não permanecem muito tempo. Até na congregação dos justos. Talvez aparentam ter uma vida de espiritualidade assim que é tremenda. Mas a hora que vem um problema, vem uma dificuldade, que vem uma tempestade brava, tudo aquilo era só palha. Tem uma frase que eu aprendi, e eu ouvi essa frase a primeira vez do pastor Márcio lá em Belo Horizonte, uma vez conversando com ele. Nós estávamos resolvendo uma situação muito delicada que estava acontecendo, e naquele conflito, né, das decisões que precisariam ser tomadas, a outra pessoa começou a tomar uma atitude assim que eu e ele assim, olhando um para o outro e falando, como é que essa pessoa, eu nunca imaginei que essa pessoa fosse ter uma atitude dessa, e eu pensando dentro de mim, porque afinal de contas a gente estava convivendo com essa pessoa, já fazia 2 anos e meio ali, e sempre era uma pessoa dócil, tranquila, e de repente, por causa de uma pressão, de uma situação complicada, mudou da água para o vinho. E aí eu lembro que o pastor Márcio olhou para mim e falou assim, não vamos falar mais nada não. Ele olhou para o menino, ele tem o costume de falar filho, né? Falou assim, filho, pode ir embora, depois você volta. Aí o pai levantou bravo, tal, saiu. Aí ele olhou para mim e disse uma frase, é na crise que se revela o caráter. É na crise que se revela o caráter. Eu nunca mais esqueci isso. E também é isso que a palavra de Deus está dizendo. Queridos, quando nós vivemos de uma aparência, você pode ter certeza que em algum momento, o sopro de Deus vem, mesmo que seja no nosso meio, e Ele mostra o que é palha. Uma vida de aparência revela o que é só palha jogada ao vento. Como é que eu posso então olhar para a minha vida e para a sua vida assim, você para a sua vida, com muito temor ao Senhor, e a gente ter uma prática de vida que não nos permita viver de uma aparência? Queridos, é só construindo uma vida genuína na palavra de Deus. Quanto mais você lê e medita na palavra de Deus, ela é o filtro dos teus pensamentos,
é o filtro das tuas atitudes. Toda vez que está acontecendo algo que você está quase envolvido, aquela mensagem, aquele texto bíblico vem na sua mente e fala assim, é isso mesmo? E o Espírito Santo começa a te lembrar dos versos e fala, opa, vou parar aqui. Quando isso começa, na minha vida e na sua vida acontecer, e o Espírito Santo ainda está ali, falando para mim, falando para você, e nessa consciência que eu passo a ter, nessa luta da carne com o Espírito, que é a minha carne querendo fazer o que é da carne, e o Espírito querendo me levar a fazer aquilo que agrada a Deus. Justamente nesse momento, enquanto o Espírito Santo está falando com você, querido, não resista, para, muda, decida, deixe a aparência de lado, deixe esses conselhos de lado, deixe esses caminhos de lado, deixe essas conversas inúteis de lado, e volte para aquilo que a palavra de Deus tem para a sua vida, para que você possa ser um bem-aventurado. Mas é tão triste quando a gente vê na palavra de Deus, diz que chega um momento que a consciência já não acusa mais. Já começa a ser tão normal, tão natural, que é capaz de estar aqui dentro. Mas a consciência não acusa mais. E você sabe o que acontece com o Espírito Santo que está dentro da gente, quando nós chegamos ao ponto que a nossa consciência já não nos acusa mais? O Espírito geme com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está dentro de você e de mim, falando ao Pai assim, Pai, Ele não me escuta mais. A consciência dele não percebe mais. Então, querido, enquanto a sua consciência e a minha está sendo sensível, dê graças a Deus, mas também não permaneça no erro. A última lição aqui é que não há um terceiro caminho. O que significa não há um terceiro caminho? Olha só o verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. E queridos, quando diz aqui, pois o Senhor conhece, não é informação. O conhecer aqui é diferente de ter informações, né? A gente no ministério pastoral e quem trabalha em área aí de pesquisa, está sempre buscando informação das pessoas, né? Às vezes tem umas pessoas assim que a gente começa a conversar, tem algumas palavras que não se encaixam, aí você vai conversar de novo, aquilo que a pessoa falou, acho que ela esqueceu, agora ela está falando diferente, né? Para não dizer outra coisa, né? A pessoa esqueceu, está falando diferente. E daqui a pouco você percebe que não encaixa, daí você já fica um pouco mais esperto. Poxa, deixa eu buscar as informações dessa pessoa. Buscar informação de alguém não significa que você conhece esse alguém. O que o salmista está dizendo é que Deus, Ele nos conhece. Eles não têm uma informação sobre a gente. Ele nos conhece. E Ele nos conhece porque foi Ele que nos criou. Ele nos conhece porque, como criatura que somos, nós passamos até essa consciência de que nada fica oculto diante dos olhos dele. Nada. O pastor Edson tem uma frase, que eu também gosto de frases, né, pastor Edson? Tem uma frase que eu nunca mais esqueci, que ele me falou uma vez. Ele falou assim, ó, quem não mente, não precisa ter memória. E é verdade. Quem não conta mentira, não precisa ter memória. Ele não precisa ficar lembrando a história. Puxa, deixa eu ver como que eu contei, porque se me perguntarem de novo, quem não mente, está tranquilo. Qualquer hora que fizer a pergunta de novo, talvez ele vai repetir a história, e você vai falar assim, eu já ouvi essa história. Ah, tudo bem, eu não sabia que eu tinha lhe contado. Porque quem não mente não precisa ter memória. O conhecer de Deus é isso. Olha só o que diz o Salmo 139, do verso 1 ao 6, quando o salmista fala desse conhecimento de Deus relacionado à sua vida. E como fala, o conhecimento de Deus relacionado à minha e à sua vida. Por isso eu quero que você leia comigo todo o Salmo, tá bom? Nós vamos ler juntos, todo ele. Começa lá, Senhor,
Pode passando para a gente. Sabes. Sabes, pode passar. Sabes. Antes mesmo. Tu me cercas. Tal conhecimento. Exultarei com grande alegria por causa do teu grande amor. Queridos, é assim que Deus conhece você. Quando você deita, quando você levanta, para onde você vai, o que você pensa, o que você faz. Se você não percebe isso, da presença dele na sua vida a todo tempo, eu quero dizer para você que tudo que você faz, ele está vendo. Tudo que passa no teu coração, mesmo antes de chegar aos teus lábios, ele já conhece. Por isso que o conhecer de Deus, conhecendo a minha vida e a sua vida, é muito mais só do que uma informação. E eu acho tão interessante, queridos, que quando a gente passa a conhecer a outra pessoa, a gente se preocupa com a outra pessoa. Você já percebeu isso? Normalmente a gente não se preocupa tanto assim com quem a gente não conhece muito bem. Você já percebeu? Mas quando a gente conhece um pouco mais, e você conhecendo um pouco mais, a gente se preocupa. É a mesma coisa a Deus em relação à minha vida e à sua vida. Ele conhece a gente a tal ponto que Ele se importa e Ele se preocupa com a gente. Olha só o verso 7 do capítulo 31 de Salmo. Diz assim: exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Queridos, quando se conhece de verdade, se preocupa. O Novo Testamento traz vários textos que têm essas implicações desses dois caminhos que nós vivemos. Alguns não gostam muito de ouvir, alguns não gostam de falar que só tem dois caminhos. É o caminho da vida eterna e o caminho da condenação eterna quando chegar o juízo final, que é o caminho do céu e do inferno. Mas o que esse texto também nos fala aqui em Salmos, é que não existe um terceiro caminho. Só existem dois. João 3,16, que todos nós sabemos de cor, nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, é um caminho, mas tenha a vida eterna. E o verso 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E assim esses dois caminhos, querido, na minha vida e na sua vida, quando chegar o juízo final, ele vai se separar para sempre. Aqui ainda, eu posso parar, como todos nós estamos parados aqui hoje, sendo confrontados, ouvindo a palavra do Senhor, e nós estamos parados, refletindo, avaliando a nossa vida, sendo confrontados com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com o nosso caráter. Mas eu ainda estou parado aqui, e eu posso decidir, eu vou continuar contigo, Jesus. Ou eu posso decidir, eu acho que eu ainda vou continuar caminhando. Não tem terceiro caminho. Se você não firmar um compromisso com Jesus todos os dias, você vai se deixar ser levado pelo caminho dos ímpios, pelo caminho do mundo. Não existe um caminho alternativo. A verdade é que esse salmo nos inspira, e me inspirou quando eu estava meditando nisso durante a semana, a reavaliar como é que anda a minha conduta de vida.
Como é que ando? De que forma essa minha conduta de vida hoje, ela pode ter um impacto não só agora, mas pode ter um reflexo para toda a eternidade? De que maneira, talvez sem perceber, alguns desvalores estão ocupando o espaço de valores na minha vida e na sua vida? Repete junto comigo assim: o que molda os meus pensamentos? Não, você não falou com convicção, não. Vamos lá, juntos. O que molda os meus pensamentos? Molda a minha prática de vida. A profundidade de relacionamento com Deus determina a minha qualidade de vida. Uma vida de aparência revela o que é só palha jogada ao vento. É isso que a palavra de Deus nos ensina, querido. E isso é na sua família, isso é no seu trabalho, isso aqui é na igreja, são com seus amigos, aonde você estiver. Não existe um terceiro caminho. Enquanto eu estava preparando esse sermão e lendo esse texto e meditando nesse texto, eu recebi uma mensagem do meu filho, do Victor. E aí, de repente, veio a mensagem e eu li, ele falou assim: ah, pai, escuta essa música. Aí eu peguei e fui escutar. A hora que eu escutei a música, eu comecei a chorar. Porque são aqueles, eu chamo de recadinhos de amor de Deus, né? E aí eu mandei uma mensagem para ele e falei assim: filho, você foi usado por Deus agora. Porque é justamente sobre isso que eu estou estudando nesse texto, que Deus colocou no meu coração para pregar. Eu não vou cantar a música aqui, mas eu quero ler para você a letra dessa canção. E você vai acompanhar junto comigo. Mas olha só o que diz essa letra. Dizem que ficou brega se casar, arriscado se envolver, que falta tempo para a mesa sentar. Muitos colegas, poucos amigos, diálogos cheios de monossílabos. Queremos tanto ganhar dinheiro, mas esquecemos que ele não pode comprar os momentos que perdemos. Porque os bons costumes estão sumindo e os valores se diluindo, o essencial ficando em segundo e os amores não se concluindo, estão tirando o amor do mundo. E o que ficará para os meus filhos? Estão mudando tudo. Esfriou o amor no mundo. Talvez do avesso seja o meu lado certo, pois não me vejo neste mundo cego. Ainda acredito no amor. A minha fé não é filosofia. Não me levem a mal, mas não curto o carnaval. Peço bênção para os meus pais e eu acredito na família. Eu tenho um coração moderno à moda antiga. Eu sei que tudo isso aqui vai passar. E sei também que tudo isso aqui ficará. E o que a gente vai deixar? Além das lembranças, dos beijos fiéis, abraços e laços, nossas crianças. No fim, o que valerá não será o preço, mas sim o valor. Do lado avesso é o meu lado certo. Eu não me vejo neste mundo cego. Ainda acredito no amor. A minha fé não é filosofia. Não me leve a mal. Não curto o carnaval. Peço bênção para os meus pais. Eu acredito na família. Eu tenho um coração moderno à moda antiga. Quantos desses desvalores estão entrando na nossa vida? E o que esse salmo inteiro nos ensina é isso. Que o que molda os nossos pensamentos também vai moldar a nossa prática de vida. Eu queria orar junto com você, queridos. E nesse tempo de oração, não tem como a gente não tomar decisões e posicionamentos.
E alguns não são só sozinhos, alguns talvez sejam, mas alguns como família. E a gente olhar aí para esse final de ano, e quem sabe você olhar de hoje até o dia 31, ver os dias que faltam, e nesses dias que faltam, você não precisar esperar chegar esse dia para falar assim, eu estou esperando chegar dia 31 para eu tomar umas decisões e algumas coisas mudarem. Querido, daqui até lá, talvez você já tenha dado mais alguns passos rumo ao caminho dos ímpios. E quando a gente vai orar juntos agora, nessa oração, o desejo da minha alma, junto com você, é a gente se render diante do Senhor. O que o Espírito Santo falou ao teu coração? O que mexeu com você? Porque enquanto eu estava preparando isso, mexeu em muitas coisas comigo durante toda a semana. Mesmo com o Natal Aleluia acontecendo aqui. Levantava de madrugada, ia pegar o texto, ia ler de novo, ia orar. E às vezes algumas coisas tão pequenas, que ainda nem chegaram ao ponto de me impactar, de mudar a minha maneira de ser. Mas aí o Espírito Santo de Deus vem e fala assim, olha filho, nem coloca mais gasolina nisso aqui, porque se você colocar, isso aqui vai pegar fogo. Para já. Você está vendo essa pontinha aqui, filho? Isso aqui precisa mudar. E para que esperar, queridos? Para que esperar? Se não tem um terceiro caminho, para que esperar? Você sabe quando as coisas começam a mudar na nossa vida? Quando elas começam por Deus. Não adianta você querer amanhã falar assim, não, eu não vou tomar nenhuma decisão hoje, porque daí amanhã eu me organizo, amanhã eu faço. Queridos, não funciona. Bem-aventurados são aqueles que não andam no caminho dos ímpios. Bem-aventurados são aqueles que não estão na roda dos escarnecedores. Bem-aventurados são aqueles que a sua conduta reflete quem é o Senhor da sua vida e da sua casa. Então, se o Espírito Santo falou ao teu coração, eu vou convidar você a sair do teu lugar e vir aqui para frente, porque eu quero orar junto com você. E o meu desejo é que você tome algumas atitudes e posicionamentos sobre a sua vida essa noite. Não precisar esperar chegar o dia 31. Se é dentro de casa, se é o que eu li naquela música, já não tem mais nem tempo desse redor da mesa. Se esse amor, e a gente começa a achar com tanta naturalidade, quando a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria, mas isso é bíblico, por isso que está acontecendo assim. O que a palavra de Deus diz que conosco, comigo e com você, não deve ser assim. Não é porque o amor de muitos, o amor do ímpio, o amor daquele que está no mundo vai esfriando, que o meu que tenho Jesus na vida, precisa se conformar com isso. Então se você precisa disso para a tua vida, querido, mudar a tua vida, tua conduta, no seu trabalho, em casa, na faculdade, onde for, na sua casa, levanta do seu lugar e vem aqui para a gente orar junto agora, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui, não espera chegar não. Não dá mais um passo nas coisas que o Espírito Santo falou ao teu coração que você precisa mudar. Não espera mais. Não espera mais. Porque chegam determinados momentos, queridos, que o Espírito Santo talvez continue falando ao teu coração as mesmas coisas. Mas quem começa a sofrer as consequências disso é você. Se hoje é a primeira vez que ele está falando, não deixa ele falar a segunda. Se já é a segunda, não deixa falar a terceira. Se é a terceira, não deixa falar a quarta. Não resista à voz do Espírito Santo no teu coração. E quando a gente pede para você sair do seu lugar e vir aqui, não é para mim não. Não é para olhar e falar assim, algumas pessoas entenderam. Queridos, se você pensa assim,
é tão pequeno diante daquilo que Deus tem para fazer. Porque o meu desejo do meu coração é que isso seja, sim, verdades na sua vida todos os dias. Seja o anseio da sua alma, que você não viva mais de aparência, que você não viva mais de aparência. E se você tem vivido essa aparência dentro da sua casa, querido, não fica aí resistindo não. Pegue e fala assim, olha, eu preciso que vocês vão junto comigo lá. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E pode chegar um tempo, queridos, que o sopro do Senhor vem, batendo, para poder deixar só a semente. E a hora que você menos imaginar, as palhas começam a voar, e essa aparência vai para a terra. A aparência cai junto. Então, se enquanto nós estivermos aqui adorando ao Senhor, cantando essa canção, você ainda desejar vir aqui à frente, eu vou dar esse espaço para você. Vamos colocar todos em pé e vamos cantar juntos? E enquanto a gente adora ao Senhor, você que está aqui na frente, coloca a tua alma diante dele. Depois a gente vai orar juntos aqui. Mas eu sinto no meu coração que tem mais pessoas aqui, queridos. Eu sinto no meu coração que tem mais pessoas que Deus falou aqui. E eu não vou insistir muito. Não é por causa do horário. É porque o Espírito Santo também, quando fala com a gente, ele não fica ali. Ele fala e chega uma hora que Deus fala assim, filho, pode se calar e pode orar. Mas eu ainda sinto no meu coração que tem mais pessoas aqui. Não deixe passar esse tempo, querido. Não deixe passar esse tempo. Amém? Enquanto a gente canta, que você possa sair do seu lugar e vir aqui, e a gente vai orar juntos logo em seguida. É o que o meu coração deseja. É o que meu coração deseja toda manhã. Olha só que linda essa frase quando é uma verdade. Te imaginar é me inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, Tu és incomparável. Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Amém. Você pode pedir isso ao Senhor. Leva-me além do que eu estou vivendo, Senhor. Leva-me além. Leva-me a um nível mais profundo contigo. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Se você deseja isso, sai do seu lugar e vem aqui enquanto a gente canta aqui. E vamos buscar isso juntos. Fala, Senhor, leva-me além. Quero mais. Quero mais. Leva-me além. Amém. Que a minha vida, Senhor, Que a minha vida flua mais na tua unção, mais o teu poder. render a Ti, Senhor. Render a Ti adoração e derramar meu ser. Deus, se tem pecado no seu namoro, livra disso, querido. Livra disso. Meu coração Para com isso. deseja toda manhã. Volta o coração a Jesus. Imaginar é me inspirar pra te dizer, estou apaixonado.
Leva-me além, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Ei, leva-me além, Senhor. Leva-me além das tuas. Leva-me além tua presença. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Pai querido, é diante dessa presença preciosa do Senhor que estamos juntos aqui. E essas pessoas que vieram aqui à frente, ouviram a voz do Teu Espírito e estão dispostas a assumir um compromisso contigo. Eu não sei como exatamente cada um aqui recebeu a palavra do Senhor no coração, mas se eles tomaram essa decisão, Pai, tiveram essa coragem, essa ousadia, se foram aqueles que não se tornaram covardes diante daquilo que muitas vezes o inimigo fica utilizando para oprimir, para perturbar, para acusar, mas tomaram uma decisão de chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Vieram aqui à frente porque de alguma maneira, Pai, eles não querem andar de acordo com os ditames desse mundo. De alguma maneira eles acreditam naquilo que sim, a Tua palavra diz que é verdade. Ah, Pai querido, molda os pensamentos dos Teus filhos que estão aqui, e que ao Senhor começar a moldar os pensamentos, a prática de vida deles reflita aquilo que eles estão vivendo contigo. Pai querido, que se alguns deles aqui têm vivido, experimentado essa prática de aparência, eu quero agradecer ao Senhor, porque antes dessa palha for solta ao vento, eles estão aqui confessando isso diante do Senhor. Se alguns deles estão chegando aqui, Pai, porque estavam aí confiando nessa terceira possibilidade em alguns momentos nos caminhos da vida, e hoje estão decidindo tomar a decisão de só caminhar contigo. Pai querido, se tem gente aqui, famílias, casais, que estão confessando diante do Senhor que precisam resgatar o valor da Tua palavra em casa, resgatar o valor dos tempos de meditação, de orar um com o outro, de buscar a Tua presença em casa. Ah, Pai querido, ouça essas orações aqui agora, essas orações que são colocadas diante da Tua presença. Pai querido, recolhe estas lágrimas aqui, e que de uma maneira bem especial, aquilo que eu creio que o Senhor faz, porque quantas vezes o Senhor já fez isso na minha vida, de chegar momentos, Pai, eu senti dentro de mim um aperto tão grande em meu coração, na minha alma, das coisas que em alguns momentos me afastam de estar mais próximo, mais profundo contigo. E aí quando eu reconheço isso e confesso, Pai, me quebrantando diante do Senhor, como é bom experimentar o bálsamo que vem dos céus, como é bom experimentar da paz que excede todo entendimento e cuida do coração. E eu quero pedir a Ti agora, Pai, não como alguém que deva ou tenha o direito de exigir algo de Ti, mas eu quero pedir ao Senhor, derrama desse bálsamo sobre a vida dos Teus filhos que estão aqui, acalenta o coração, Pai, derrama da Tua paz, que a presença do Senhor Jesus seja tão real agora aqui na vida deles, que eles não tenham mais na mente deles o que eles eram, mas que eles comecem a ter na mente deles aquilo que o Senhor vai fazer através desse momento na história deles, Pai querido. Que o passado fique para trás, que as lembranças do passado, elas fiquem apenas para que nunca mais cometam os mesmos erros, que não acuse mais na consciência, mas que os erros do passado sejam tomados pelo Senhor como foi na cruz do Calvário, e eles se sintam livres pelo poder que há no Teu nome. Livra do fardo que pesa, Pai querido, e que hoje, quando eles saírem aqui desse culto, sair desse tempo de celebração,
eles se sintam mais leves. E Pai querido, eu sei que Satanás vai tentar fazer de tudo para roubar essa semente que foi lançada no coração. Mas a tua palavra nos diz que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. A tua palavra nos garante que os anjos do Senhor estariam ao nosso redor. A palavra do Senhor nos diz, Pai, que quando nós confessamos a Ti e somos alcançados por essa misericórdia e a graça do Senhor, nós nos tornamos nova criatura, somos transformados de glória em glória. A tua palavra nos diz que a graça do Senhor se aperfeiçoa no meio das nossas fraquezas. Por isso derrama da tua graça sobre a vida dos teus filhos, derrama da tua graça sobre a vida de cada um. E que Pai querido, Pai, a gente escuta isso aqui todo domingo, a gente escuta isso aqui toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, seja aqui nos cultos na tua casa, seja na célula, seja ouvindo um programa, seja vendo uma TV cristã, a gente sempre escuta a profundidade que é e a importância que é a gente meditar na tua palavra dia e noite. Pai querido, desperta o nosso coração a ter amor e paixão pela tua palavra. Senhor, que quando estivermos na nossa casa, na madrugada, antes de deitarmos, quando acordarmos, na nossa hora de almoço, quando nós abrimos a tua palavra, ela seja como um mel nos nossos lábios. Nos ajuda, Pai, nos incentiva a nós, os nossos filhos. O que o mundo está deixando para os nossos filhos, nós não queremos deixar, Pai. Nós queremos deixar os valores da tua palavra. Mas como que nós vamos conseguir deixar isso para os nossos filhos se nós somos aqueles que não estudamos e não meditamos nela? Então nos desperta do sono, nos desperta da frieza espiritual, Pai querido, e que sejamos aquecidos nessa profundidade contigo, e a intimidade contigo, essa intimidade de conversar com o Senhor a qualquer momento como se fôssemos amigos, essa intimidade de ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração em todas as circunstâncias da nossa vida, saber que quando nós estamos passando por dias bons, o Senhor está ali junto com a gente celebrando, e quando estamos passando por dias maus, o Senhor continua junto com a gente nos sustentando. Que essa intimidade não seja por interesse, mas seja pela necessidade da nossa alma de estar contigo. Por isso eu peço a Ti, Pai, como uma oração diante do Senhor, mas uma confissão diante do Senhor, e com muito temor, pedindo a Ti, nos perdoe por não valorizarmos a Tua palavra todos os dias que temos essa liberdade de estudarmos e meditarmos. Mas derrama a sua graça sobre cada família, sobre cada casa. Estende essa graça para aqueles que estão conosco na TV, aqueles que estão conosco na internet. E que esse final de ano, a gente não espere chegar ao dia 31 para tomar decisões sérias contigo. Que a gente já saia daqui hoje, numa nova postura de vida e conduta de vida contigo. É aquilo que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Vamos encerrar cantando junto, rendendo a Ti adoração. Render a Ti. Você pode dar as mãos aí para quem está pertinho de você, você que está aqui na frente também. Amém. A gente sair daqui abastecido para essa semana. Meu coração deseja toda manhã te imaginar, me inspirar, pra te dizer estou apaixonado. Amém. Cada vez mais, Senhor. Amém. Só você cantando essa frase agora. Senhor, Tu és é o que? Então só você cantando e dizendo assim: leva-me além, Senhor. Amém. Dentro do meu trabalho, da minha casa, da minha família. Amém.
Até que ponto? A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Que a minha vida flua mais que a tua unção, mais do teu poder. Leva-me além. Declare. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. É o que nós desejamos. Leva-me além, mais profundo na tua palavra. Leva-me além, na oração. Leva-me, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Aleluia. Senhor Jesus, que a palavra do Senhor que foi semeada nessa noite no nosso coração não fique apenas aqui. Que as decisões, que os compromissos que hoje firmamos diante do Senhor, diante do teu trono, possam nos acompanhar hoje já para nossa casa, amanhã, durante toda essa semana. Senhor Deus, durante essa semana alguns vão viajar, alguns vão tirar férias. Mas mesmo em férias, Pai, que possamos tirar férias do trabalho, férias da correria, mas não tirar férias do Senhor e dos compromissos que firmamos diante da Tua presença. Nos acompanha, Pai, durante toda essa semana, nos lembra que o Teu Espírito, Pai, possa nos trazer à memória as palavras que nos trazem esperança, e que a esperança no Senhor possa, Deus, gerar posicionamentos que glorifiquem o Teu nome. Deus, nos leve em paz agora, e que essa palavra possa frutificar em nós e através de nós, para tantos quantos o Senhor colocar à nossa volta. Nos abençoa, Pai, nos despede em paz, é o que nós oramos, agradecidos, no nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vai na paz, no nome de Jesus, irmão.